Olá pessoal, tudo bom com vocês? Que alegria poder estar aqui gravando mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical e é um prazer saber que você está aí nos assistindo. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua preferência. E para todos vocês que estão chegando agora no nosso canal, sejam muito bem-vindos. Muito obrigada. Obrigada também, por você estar aí assistindo as aulas, por vocês estar aí aderindo às nossas ideias, utilizando nossos conteúdos, tudo aqui é preparado com muito carinho para vocês. Obrigada também pelos recadinhos, a gente tem lido todos os recadinhos, todos os dias a gente está lendo. Muito obrigada mesmo, você tirar um tempinho, dedicar o seu tempo lá, tá escrevendo, faz, nossa, a gente fica muito feliz com tanto carinho que nós recebemos. Muito obrigada mesmo, vocês sempre deixam o nosso dia mais feliz. E daí tem tantos professores que conversam, comentam das suas aulas, nos mandam fotos lá pro Instagram, EBD Criciúma, pode mandar suas fotos lá. E a gente fica muito feliz em ver aí o seu material, as suas fotos dos seus alunos. Que Deus te abençoe muito a sua vida. Mas nós já estamos agora no começo de trimestre. Como tem passado rápido, Parece que foi ontem o Natal e agora a gente já está no segundo trimestre, que vai falar sobre pessoas abençoadas por Deus. É um trimestre lindo, Vai falar de várias pessoas, tanto do Antigo e Novo Testamento, e vamos aprender muito com essas pessoas. E hoje nós vamos aprender já com Neemias, que tem por título, Vamos lá a nossa lição que tem por título: o Papai do Céu ajuda a reconstruir os muros. E o texto bíblico se encontra em Neemias, no livro do próprio Neemias, lá no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 11. Depois você pula lá para o capítulo 2, do 1 até o versículo 5. E a continuação dessa história lá no capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 6. Mas é uma história muito incrível, Toda a Bíblia é recheada por histórias incríveis, fantásticas, e é uma bênção nós estudarmos a palavra de Deus. Mas quais são os objetivos para essa aula? Saber que não há nada impossível para Deus. E compreender que sempre devemos orar orar a Deus, olha só, já estou trocando. Compreender que sempre devemos orar a Deus pedindo ajuda quando estivermos em dificuldades. E foi o que Neemias fez. Então, professores, só lembrando aqui, nós estamos no começo do trimestre, é aquele momento de você reformular a sua sala, vai lá, troca lá os materiais, faz algo novo, para que a criança ela venha entrar e ver que algo está diferente, A criança ela tem que ser surpreendida e ela tem que se sentir bem no ambiente que ela se encontra. E às vezes a ornamentação do ambiente proporciona esse bem-estar para as crianças. Então prepare, se dedique mesmo às suas aulas, se dedique e vai ser uma bênção. Sempre prepara o melhor aí para o seu aluno, Pensa, nossas crianças, elas não são obrigadas a estarem na escola bíblica. Elas não é igual uma escola secular, que se não for para a escola, o conselho tutelar bate lá, os pais são responsabilizados, Tem casos aí que, conforme os estados, conforme as leis também, Nossa, se muito tempo não vai para a escola, vai ao conselho tutelar, pode até perder a guarda das crianças. Então, assim, agora nessa escola dominical, não, a criança vai se quer. Claro que tem muitos pais que vão, incentivam, tem pais, que incentiva e instrui a criança no caminho que deve andar. Mas muitas das nossas crianças, e tem muitas classes, muitas igrejas, que a maioria das crianças não são evangélicas, então os pais não vão mandar, então elas vão por conta própria. E se elas chegam na sua sala de aula e não tem toda essa preparação, ela não se sente envolvida com amor, com carinho, ou vê que algo está diferente porque por conta dela, se ela não se sentir especial,
não tem o porquê ela vai voltar na próxima aula. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, sabe? Até no que a gente vai falar, nas nossas ações, como vamos agir. Tem vezes que a gente está no limite. Ultimamente, eu vou confessar para vocês, assim, eu ando com a minha paciência, assim, no limite, sabe? Mas, meu Deus, tá falando isso agora que 6 anos, tu nunca falou isso? Não, gente, mas é porque tem horas que a gente tem que se controlar. E sempre digo para vocês, o adulto somos nós, então nós temos que dar o exemplo, não podemos sair de bate-boca e tá brigando, e tá xingando, e tá fazendo aquilo tudo, mas tem momentos na vida da gente, as circunstâncias, que às vezes ultimamente eu tô chegando na minha classe, quando eu vejo assim, que eles estão com conversinha ali, eu já... Jesus, tu me dá graça, Senhor, eu não posso perder a compostura, Senhor, tu me ajuda, mas ali a gente vai mantendo, às vezes eu preciso falar um pouquinho mais firme, né, eu vou lá, né, falo um pouquinho mais firme com eles, nada perdendo ali, sendo moderada, nada passando os limites, nada me descontrolando, a gente não podemos nem jamais pensar numa coisa dessa. Mas às vezes isso eu acredito também que acontece com todas as pessoas, que tem dias que a gente não tá legal, mas nós temos que cumprir uma escala, nós temos uma responsabilidade diante de Deus, então nós precisamos estar ali. E tem dias que parece que as crianças eles nos testam. Então, ultimamente, assim, essa semana agora que tá Páscoa, tantas coisas acontecendo, e tantas coisas, né? Não é só a igreja, no modo geral, na vida cotidiana da gente. Então, ultimamente, assim, quando eu vejo que eles estão com conversinha ali, conversinha lá, eu já começo, Senhor, me dá graça, me ajuda. Mas sempre não perdendo, né, o equilíbrio, a compostura, sempre procurando chamar a criança fora a parte, conversando, porque eu tenho que entender que dependendo da forma como eu vou agir nas circunstâncias, aquela criança pode nunca mais voltar na minha aula. Então a gente tem que ter esse controle, a gente tem que ter essa observação, né? A criança tá demais. Como que eu vou lidar com isso? Como que eu vou abordar? O que que eu vou fazer? Mas eu tô no meu limite, mas como que eu devo agir? Então, assim, sempre a gente tem que analisar todo o contexto e sempre procurar fazer o melhor, porque, como eu falei para vocês, talvez aquela criança que está ali nunca mais volte na sua aula, dependendo da forma como você conduz as circunstâncias. Então, sempre procura manter um ambiente harmonioso. Você não está legal? Prepara a tua equipe, sempre coloca alguém ali para que você possa contar. Sempre tem alguém para te ajudar, porque sozinhos a gente não consegue. Mas vamos lá, o panorama, tá passando aí na sua telinha, o panorama, olha que bonitinho. O panorama eu fiz um jogo da amarelinha, eu acho que é assim que se fala, né? Na minha época era amarelinha, pular amarelinha, vocês lembram? Jogava pedrinho, nossa, como eu brinquei disso. Só porque eu fiz o amarelinha, não sei como é que você chama aí na sua região, eu fiz a amarelinha do panorama. E eu botei ali um menininho, vocês estão vendo o menininho? Aquele menininho, o que eu aconselho vocês? Recorta ele, bota ele num papel ou uma gramatura maior, ou num papelãozinho, ou num EVA e bota uma fita atrás. E bota ali do lado do panorama a aula 1, bota o menininho ali do ladinho da aula 1, aula 2, o menininho, cada aula o menininho vai pulando os quadrinhos como se fosse um amarelinho. E até chegar lá no final, né? Lembra que a gente tinha lá um círculo no final e marcava céu, né? Na minha época era assim, a gente marcava céu, tinha que chegar até o céu. E lá no céu, no caso, você tá marcado, né? Final do trimestre, que é a última aula. Então, assim, ó, cada aula você vai pulando com o menino, né? Com uma fita atrás, você vai colando na sua parede do lado e vai ficar bem legal essa ideia do panorama. E vamos lá, esse aí é o primeiro quadrinho do amarelinho. O Papai do Céu ajuda a reconstruir os muros e você vai colocar o seu bonequinho ali do lado. Plano de frequência, tá tudo no drive ali para você. E também tem um corinho aí da Casa Desprotegida. Como nós estamos falando aqui, né, professores, da cidade desprotegida, né? A cidade ela está desprotegida, então eu criei um corinho da Casa Desprotegida. E claro que ele é uma paródia daquela musiquinha Era uma Casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. É uma paródia dessa música. Então ela é assim.
Era uma casa desprotegida, não tinha porta e nem portão. Qualquer pessoa podia entrar, pois segurança não tinha não. E essa casa desprotegida, um dia alguém foi habitar. Arrumou a porta, pregou o portão, agora a casa segura está. Assim também é o coração, quando Jesus habita lá. Fica seguro e bem limpinho, porque Jesus ali está. Olha, professores, não é legal essa paródia que ficou? Toda essa melodia tá lá no Drive para você, tá? Pode escutar a minha voz lá cantando várias e várias vezes até você decorar. Mas eu já deixei lá o áudio, tudo lá pra você. E fica bem legal. Já pensou se você faz uma casinha ali meia tortinha, aí a portinha, o portão, você cola com velcro, porque daí você pode deixar ela tortinha, daí na hora ali que Jesus entrou, você vai arrumando a portinha, arruma o portão e fica bem legal. Nossa, é muito legal. As crianças gostam bastante. Já cantei muito com as minhas crianças e elas gostam bastante. E é algo fácil de memorizar, porque já é uma paródia que a gente conhece muito bem. E vamos lá, versículo, então contei a eles como Deus havia me abençoado e me ajudado, que se encontra também no livro de Neemias, no capítulo 2 e o versículo 18, a parte A do versículo. E o que você fez para esse versículo? Como está passando aí no seu slide, eu deixei ali um cartazinho que sempre tem, tá, professores? Todo trimestre tem um cartazinho do versículo bíblico, que às vezes você não quer aderir a essa ideia dos visuais do versículo bíblico, mas tem lá, sempre tem lá um cartazinho de todo trimestre, né, dos versículos bíblicos para você. Então tá ali. E eu deixei aqui também, como a gente está falando aqui de construção, eu traria toda essa aula mais para esse formato, né, de construção. Se você tem na sua casa materiais de construção, tipo colher de pedreiro, claro, coisas com que a criança não venha se machucar, porque a criança ela é curiosa, ela quer colocar a mão. Então você tome muito cuidado também com essas ferramentas, mas talvez levar um pouquinho de areia, um pouquinho de brita e fazer tipo um cantinho de construção assim. Nossa, as crianças amam essa ideia, é muito legal. E eu super sugiro, né, para você, dou essa dica se você querer, né, montar, fazer esse cantinho com eles, muito legal, eles vão ficar bem fácil, eles vão compreender melhor a história. Então, o que eu fiz aqui, ó? É um envelope e tem um bonequinho com um pontinho de interrogação. E você vai estar dizendo para a sua criança que dentro desse envelope está o versículo bíblico. Crianças, vocês estão vendo todo o nosso cenário? Claro, você vai ter que dar uma introdução. Não vai chegar assim, crianças, agora o versículo bíblico. O que tem aqui? Olha, não. Você vai ter que trazer a sua criança para esse momento, para que ela venha se interessar pelo que está acontecendo. Então, tudo é um jogo de cintura que a gente tem que ter, né? Então, você vai chegar e vai dizer, olha, crianças, você está vendo todo esse cenário? Construção. Parece que a nossa aula vai falar de alguém que andou construindo. Será que ele construiu uma casa? O que os pedreiros constroem? E eles vão te dar várias dicas. Lá na minha casa construíram o muro. Construiu a casa. A minha avó, o meu tio, sempre vai ter alguém. Na minha escola estão reformando. Sempre eles vão se identificar, porque eles já viram isso em algum lugar. Pois é, crianças, então aqui também tem esse mocinho aqui, ó, que ele tá com um pontinho de interrogação. E isso quer dizer que aqui dentro tem alguma coisa relacionada à construção. E a nossa aula também tem algo relacionado à construção, porque vocês estão vendo ali o martelo, vocês estão vendo, olha ali, a colher de pedreiro. Para que serve isso aqui? Olha só, se você chegar ali, já pensou se você tentar levar um pouquinho de água, cimento e areia, e ali você fazendo um baldinho, pegar um tijolo. Crianças, mas como é que será que os pedreiros fazem isso? Olha, professores,
eles tudo em volta de você e você estando ali com um tijolinho, tentando fazer uma massinha ali, nem que seja num baldinho, claro, você vai forrar toda a sua mesa e bota, crianças, agora bota mais um pouquinho de areia aqui para provar, vamos fazer uma massa, então deixa eles colocarem a mão, já avisem para os pais, se você for aderir a essa ideia, pais, já manda com uma roupinha mais simplesinha, porque pode sujar e tal, deixa eles colocarem a mão, sabe, aquelas luvas cirúrgicas, é muito baratinho uma caixa daquelas luvas, até para crianças ter contato com areia. A gente tem que ter cuidado com tudo, né, professora? A gente tem que vigiar em tudo. Então, sempre tem esses cuidados, né? Se a criança for colocar a mão na areia, de que ela esteja protegida. Então, você vai estar ali, o outro falando com ela, as crianças, e agora, tá, e agora que essa massa tá pronta, como que a gente faz? Ah, eles vão querer ser os pedreiros, vão querer te ensinar. Ah, daí eles botam assim e fazem. Ah, mas esse trabalho aqui é muito difícil. Então, olha só a sua introdução para a sua aula. Mas que trabalho muito difícil, né? Aí a Pro já tá até cansada e suada e faz massa e faz isso e faz aquilo e bota aqui e bota ali. Tenta montar com eles alguma coisa, olha que legal, vai ficar muito incrível. Já pensou se você pegar rolinhos de papel higiênico e tentar botar com cimento ali, ele não vai grudar. Mas tentar fazer tipo um murinho com rolinhos de papel higiênico, não vai grudar. Vai cair tudo e isso para eles vai ficar fantástico. Daí você pode já dar um gancho, né? Pegar essa experiência que não deu certo e dizer, olha crianças, esses rolinhos aqui que simboliza o tijolo, ai, não tá dando certo, mas que difícil que é para fazer essa obra, tá muito difícil, mas que será mesmo essa história? Vamos aqui pro versículo bíblico, vamos ver o que será? Qual é o nosso versículo bíblico de hoje? E aqui de dentro você vai tirar todo o versículo bíblico, e aqui é o primeiro que vai aparecer, é um trator. Mas um trator, já sei, porque os tratores eles também estão nas construções grandes, fazendo principalmente em prédios, construções grandiosas. Tem um trator, mas o que o trator aqui está puxando? E aqui você vai estar abrindo e vai estar todo o seu versículo bíblico que você vai estar lendo com a sua criança, ó. Deixa eu pegar aqui que fica melhor. Então, contei a eles como Deus havia me abençoado e me ajudado, que se encontra em Neemias, capítulo 2 e o versículo 18. É um tratorzinho puxando aqui, né, cada plaquinha do versículo bíblico. E olha como eles ficaram bonitinhos, né? A arte dele ficou tão bonitinha. O que eu fiz aqui? Só botei uma tirinha, ó, dos dois lados, para ele ficar retinho, para ele não virar. E vai ficar bem legal. Você pode deixar a sua criança esticando ele, segurando. Opa, já inosou aqui. Segurando ele e ficou bem legal o nosso versículo bíblico. E aqui você vai estar dizendo, né, que o nosso personagem, ele contou as coisas grandiosas que Deus fez. E Deus também usou esse mocinho como um pedreiro? Como assim? O que será que esse mocinho ajudou a construir, hein? O que será? Deixa eles curiosos para a sua história. E você, nesse versículo bíblico, né, e você também já pode pegar a conclusão também nisso, né? E dizer para eles como é importante a gente contar para as pessoas tudo de bom que Jesus fez para nós, né? Primeira coisa que ele... mas o que Jesus fez de bom para mim? Às vezes a criança, você vai perguntar, eles não vão nem no momento associar. Mas você pode estar dizendo, né? Só o fato de Jesus nos amar e morrer numa cruz por causa de nós, nós já temos que contar para todas as pessoas sobre esse grande amor do nosso Deus, porque quem somos nós? Para que Deus olhasse para a gente, lembrasse de nós, nos amou. Quem somos nós? Nós não somos nada, mas Deus, ele não pensa dessa forma. Para ele nós temos muito valor. Muitas pessoas podem dizer assim, você não vale nada, você nunca vai ser nada, você é um burro, você é isso, você é aquilo, você traga coisas da atualidade. Muitas crianças sofrem bullying, né? Quantas crianças estão passando por esse momento achando que nunca vão conseguir, crianças depressivas, crianças que acham que não são nada, que nunca vão ser nada, e ali agora você está desconstruindo isso, você está dizendo, não, a sociedade pode dizer que não, mas Jesus ele não olha dessa forma. E qual é importante? A gente pensar, dar importância no que a sociedade diz,
ou lembrar, não, Jesus, ele me ama e ele vai me ajudar. Hoje pode estar tudo errado, mas ele está comigo, ele vai me ajudar. Então assim, ó, o que você planta no coraçãozinho da sua criança vai surtir muito efeito. Então, assim, ó, é um momento que você pode estar trabalhando e dizer para eles, né, como Jesus fez tantas coisas na nossa vida. Então, nós devemos testemunhar e falar para as pessoas desse grande amor, de tudo que Deus fez e dos milagres que Ele fez na nossa vida. E dali você já vai pulando, né, já vai pulando. Eu estou pulando o slide. Você já vai para a sua história. Crianças, a nossa história hoje está falando aqui de uma cidade. Vocês estão vendo a minha cidade? Então, o que eu fiz aqui, professores? Eu deixei lá no Drive essas casinhas, ó, de papel. Claro, você vai aderir o que você achar melhor, o que for acessível para você, o que a sua criatividade use, abuse da sua criatividade, use o seu material, dá valor no que você faz. Mas, se você não tem tempo, tem essas casinhas lá, eu fiz 2, mas você pode fazer várias casinhas e realmente montar aqui uma cidade. Eu procurei casinhas mais de pedras para remeter aos tempos mais antigos. Então aqui, eu fiz também aqui um muro, lembrando que você, gente, pode usar caixinha de leite, papelão, usa a sua criatividade. Mas tinha essas impressões aqui lá na internet. E eu acho bem prático. Claro que aqui eu só cortei e deixei assim. Aí você, se quiser deixar tudo muito bonitinho, muito delicadinho, você pode estar botando num papelão, preparar toda a sua cidade. E aqui, ó, eu deixei lá várias impressões e elas são todas assim, tá, professores? Ó, todas assim. Tem uma aqui, ó, que eu fiz o quê? Cortei, fiz uma portinha para dizer que é a entrada da cidade, daí usa a sua criatividade. Eu botei aqui palitinho de churrasco atrás para poder fixar o meu muro, ó, para ele ficar certinho, tudo bem bonitinho. E depois, na medida que Neemias for reconstruindo os muros, você só vai estar botando aqui, encaixando os muros aqui na sua cidade, ó. Opa, engalhou ali e você só vai estar botando os muros aqui na sua cidade. Agora eu já botei torto aqui. Botando os muros ali na sua cidade, você vai estar reformulando, construindo todos os muros aqui, até pode pedir também a ajuda da sua criança. E aqui você vai estar contando a história para sua criança e vai estar dizendo para eles que Neemias, ele saiu, né, ele morava em Jerusalém, mas foi levado cativo lá para a Pérsia e tal, e você vai estar ali contando a sua história para ele. Chegando lá na Pérsia, ele começou a trabalhar de copeiro. Mas o que é copeiro, Pro? O que é copeiro? Ele começou a trabalhar de copeiro para uma pessoa muito importante. E o que é o copeiro? Aí eu fiz aqui uma impressão de uns sucos, e você vai estar dizendo para as crianças que copeiro era o que servia as bebidas para uma pessoa muito importante. Mas quem será essa pessoa? Então, ó, você já vai deixar um pontinho de interrogação, porque isso vai chamar a atenção da sua criança para a sua aula. Ela vai querer entender quem é essa pessoa. Ela vai chutar vários nomes e isso faz com que ela interaja com a sua aula e com que ela, né, chame a atenção da criança para você. Crianças, quem será essa pessoa que Neemias trabalhava servindo as bebidas? Quem será? Eles vão ficar vão chutar um monte de nomes. Vocês sabiam que no meio dessas bebidas está a pessoa com quem Neemias trabalhava? Gente, as crianças agora vão ficar todas preocupadas. Mas aonde? Não, se vocês olharem bem certinho, vocês vão conseguir encontrar a pessoa muito importante que Neemias trabalhava. Diretor, tá me escutando? Tu consegue olhar aqui na câmera onde está, no meio dessa imagem, onde está essa pessoa importante? Não tá vendo, não? Aproxima mais? Deixa eu ver aqui. Porque tu fala da luz. Consegue ver, diretor? Então, ó, se o diretor não está conseguindo ver com essas câmeras aqui exclusivas, que essas câmeras aqui são de última geração, sério, não é porque eu trabalho aqui, mas a gente sempre, nosso material é de primeira.
sempre com os melhores equipamentos. O diretor não está conseguindo ver, a sua criança também não vai conseguir ver. E onde está aqui essa pessoa importante? Olha como você vai chamar a atenção da sua criança para a sua aula. Cadê essa pessoa importante? Quem é essa pessoa importante? E ela está no meio dessa imagem. Aí, é claro, vem aquele velho segredinho que você vai pegar o seu celular. Agora, diretor, vamos ver se você consegue ver a pessoa importante. Sim. Conseguiu ver? E quem é essa pessoa? Neemias ou Jesus. Para quem Neemias... Espera aí, deixa eu ir aproximar a câmera lá. Tá. Depois tu espera eu voltar, entendeu? Tá bom. Então, o diretor vai vir aqui no estúdio aproximar a câmera para vocês verem melhor. Então, ó, aqui a pessoa é importante, né? A gente vai ligar a lanterna, que são 2 impressões. Você só vai colar uma impressão atrás da outra. Oi, diretor. E você vai ver que a pessoa importante para quem Neemias trabalhava era o rei. Olha só. O rei. Consegue ver bem? Deu certo? Ó. Posso tirar, então? Aqui. Ó. Quando as crianças verem que no meio aqui desses copos, desses sucos, eles vão ver o quê? Vão ver que o Neemias trabalhava para o rei da Pérsia. E o Neemias era um homem muito, mas muito de confiança do rei. E um certo dia... Deu, diretor? Posso tirar? Obrigada, diretor. Um certo dia, vocês vão estar falando ali, deixa eu desligar aqui a minha lanterna. Nossa, olha só, professores, já não ficou assim, algo que as crianças ficam surpreendidas? Nossa, tinha realmente ali no meio das bebidas, tinha um rei. Então, Neemias trabalhava, ele era copeiro, ele servia as bebidas para o rei. E crianças, Neemias até estava se dando bem naquele novo local. Neemias estava ali tudo correndo, tudo certo, e ele trabalhava tudo muito certinho, que o rei gostava muito de Neemias e confiava muito em Neemias. Mas um certo dia, Neemias recebeu uma notícia que a cidade onde ele morava antigamente estava destruída os seus muros, a sua proteção. E ali você vai estar explicando para as crianças que é igual uma casa. Ela não tem que... Por que as casas hoje têm o seu cercado, os seus muros em volta? Às vezes é muro, cerca de arame, cerca de madeira. Mas, né, hoje em dia, pelo menos aqui na minha região, é difícil uma casa que não tem uma proteção em volta. Sempre tem uma casa, até para demarcar, né, o território de cada lote, mas sempre tem. Por que as pessoas fazem aqueles muros? Porque é uma proteção. Mas por que as pessoas precisam proteger as suas casas? Então, olha só, professores, são coisas que você vai estar instigando a criança a te responder, e nisso ela vai pensar, e isso ela vai começar a ter mais clareza da história. Por que as pessoas precisam de uma proteção em volta da sua casa? Hein? Por que na casa em si precisa ter uma porta, uma janela para abrir e fechar? Por que tem que fechar à noite? Então a criança vai entender que tudo isso serve o quê? De proteção para não entrar bandidos, invasores. Então, a mesma coisa antigamente era as cidades. Elas precisavam ter os seus muros em volta da cidade toda. Agora, vocês imaginam, tipo Criciúma. Criciúma, se fosse nos tempos bíblicos, ela teria toda a sua cidade em volta com muros. Por quê? Para proteger dos inimigos, dos ataques, porque o povo vivia muito em guerra naquela época. Então, eles faziam grandes muralhas em volta da cidade para proteger os seus habitantes, proteger suas famílias, proteger suas moradas. Então, era necessário. E o que aconteceu? Chegou para Neemias a notícia de que a cidade de Jerusalém estava com os muros derrubados, queimados os seus portões. E Neemias ficou muito triste. E aqui esse bonequinho eu fiz para mudar as expressões, ó.
Neemias ficou muito triste, muito triste. Por quê? Porque ele ficou, né, sabendo dessa notícia e ele sabia que o povo estava correndo um grande perigo. E ali a Bíblia diz que ele ficou triste por muitos dias. E ele orou ao Senhor e jejuou para que Deus entrasse com providência, para que Deus os abençoasse a reconstruir o muro novamente, para que eles venham estar protegidos novamente. Então, um certo dia, o rei olhou para Neemias e viu que Neemias estava muito triste. E ele perguntou para Neemias: Neemias, o que está acontecendo? E Neemias contou. Aí, crianças, Deus, como Ele é tão maravilhoso e Ele escuta nossas orações e nos ajuda, que ele pegou e falou para Neemias: Neemias, não te preocupa. Claro, você vai estar usando as suas palavras no linguajar da criança, né? Não te preocupas, vá para a sua cidade, volta para lá, reconstrói os muros de novo. Eu vou mandar pessoas para te acompanhar e também vou te ajudar com materiais, Neemias, para você reconstruir o muro novamente da sua cidade. Olha só, crianças, o que Deus faz? Usou o rei para abençoar Neemias, porque Deus ouviu a oração de Neemias, porque Deus ouve a nossa oração. Deus sabe quando estamos tristes, Deus está vendo o que está passando com a gente, o que tem nos deixado aflito, o que está acontecendo na nossa volta. Deus vê todas as coisas. Aí Neemias ficou só chorando, ai, agora é o fim, o que vão fazer? As famílias coitadas. Não, Neemias, além de ficar triste, ele tomou uma posição, que foi buscar ao Papai do Céu. Então é o que nós devemos fazer também, quando tudo está dando errado, quando não está saindo como a gente quer, quando situações nos deixam triste, além de ficarmos tristes, que é algo natural do ser humano, né? Nós ficamos afligidos, tristes, mas Neemias se levantou para buscar a Deus. Então nós também devemos ficar nisso. A gente não pode só pensar, e agora é o fim, acabou, não tem mais, e ficar lá, se entregar para a situação. Não. Além de estarmos tristes, nós precisamos confiar no Papai do Céu, orar ao Papai do Céu, contar para Ele o que está se passando. Senhor, Papai do Céu, está acontecendo isso na escola, falaram aquilo de mim. Então, professores, use o linguajar da sua criança, procura pensar e agir da forma com que ela pensa. As suas expressões têm que ser, né, o seu vocabulário da forma com que ela pensa. Então, você vai estar dizendo para ela: Papai do Céu, lá na escola disseram que eu sou assim, Papai do Céu, eu não estou conseguindo fazer aquilo, Papai do Céu, dentro da minha casa está acontecendo isso, aquilo, isso está me deixando triste, eu não sei o que fazer, me ajuda. E o Papai do Céu, Ele vai nos ajudar, porque Ele tem olhado para todas as coisas e para Ele nada é impossível. E Neemias ficou muito surpreso: nossa, eu vou voltar, eu vou ter a oportunidade de reconstruir os meus muros, eu vou ter a oportunidade de ajudar o meu povo. Como Deus é bom, como Deus ouve a nossa oração, como Deus responde a nossa oração. E ainda Deus usou o rei para abençoar Neemias com os materiais, com a mão de obra. E daí Neemias foi para a sua cidade e chegou lá, falou com o povo, todo mundo junto lá, se uniram e foram reconstruir os muros. E aqui, ó, você pode estar pegando os seus muros, né, e tá botando aqui em volta da sua cidade e dizer para sua criança: agora a cidade estava protegida. Olha o grande milagre que Deus fez através de uma pessoa. Grande milagre Deus fez através de um homem que teve a atitude de se levantar, orar a Deus, não se conformar com a situação, e Deus mudou toda a história de uma cidade por conta de um homem que teve essa atitude de se preocupar. E Deus, Ele faz. Às vezes a gente acha que é tão impotente, né? Tão incapaz. Mas quando tomamos uma posição de dizer: Senhor, eu não posso, mas Tu pode. Senhor, eu não consigo, mas Tu faz. E às vezes através da nossa vida, através da nossa atitude de fé, Deus faz grandes milagres na vida de outras pessoas. Neemias não estava se beneficiando, até porque ele não estava mais morando ali, mas ele estava beneficiando o povo dele, o povo escolhido de Deus. Neemias foi um instrumento de Deus, e como é bom confiar no Senhor, e Deus faz grandes coisas através da nossa vida para abençoar outras pessoas. E o que a gente pode estar falando aqui, né? Aqui eu fiz uma Bíblia, e aqui você pode estar dizendo para as crianças:
Como é bom confiarmos no Senhor, mas como a gente vai confiar no Senhor? Lendo a palavra de Deus, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e precisamos ter fé para acreditar que Deus pode fazer. Então aqui, ó, o que a Bíblia faz? O que a Bíblia é pra gente, né? A Bíblia, ela é Deus falando conosco. Deus fala com a gente através da palavra de Deus. Deus falou conosco agora através dessa história. Então, ó, como é importante nós ler a Bíblia, confiar na palavra de Deus e viver o que a palavra de Deus nos ensina. E o que mais? A Bíblia é Deus falando conosco. E a oração sou eu falando com Deus. Olha, nós falamos com Deus através da oração. Foi o que Neemias fez. Ele falou com o Papai do Céu através da oração. A Bíblia é Deus falando conosco. Deus acabou de falar conosco através dessa história. E agora é o momento de nós falarmos com Deus. Então, agora é aquele momentinho que você vai estar pegando a sua criança, orando com ela, incentivando ela, que ela pode vencer muitos obstáculos através da fé, através da oração, confiando no Papai do Céu. E vamos lá, fixando a aprendizagem, tá aí na sua telinha, tem muito lá no Drive para você. E tem esse aqui, essa impressão que eu acho fantástica. Eu já dei essa aula para os meus alunos e eles amaram. Eu amo essa construção com eles. Construção assim, essa oficina, né, com eles. O que eu fiz ali? É uma impressão, estou envolvido numa grande obra. Você sabe aquele macarrão penne? Macarrão compridinho, penne? Ele é redondinho, compridinho assim, não é de parafuso, ele é meio, a ponta meio triangularzinha, compridinha, é macarrão penne, a gente chama aqui. Você vai fazer uma misturinha de trigo com água, que vai ser o cimento. Deixa que as crianças fazem, cada um com o seu potinho, um pouquinho de trigo, já deixa um pouquinho assim de trigo em cada copinho plástico, um pinguinho só de água. Você mesmo pode estar jogando água, porque senão a criança pode botar muito. Então ali você vai fazer uma misturinha que vai ser a cola, como se fosse uma massinha de cimento. E ali com o macarrão penne, você vai estar fazendo um muro em volta daquela cidade. As crianças vão estar com a impressão assim, a cidade aqui, e aqui em volta ela vai fazer um muro com o macarrãozinho penne. Dá para fazer até umas 3 camadinhas, que depois ele vai virar, né? Mas até umas 3 camadinhas, fica muito legal. Deixa a sua criança primeiro colorir toda a cidade e depois ela mesma vai reconstruindo os muros. Com o que ela faz? Com o que ela pega ali aquela massinha de trigo com água? Com um palitinho de picolé, colherzinha de festinha de aniversário, aquelas colherzinhas de sobremesa, de plástico. Deixa com que a criança prepare ali o seu muro. As crianças amam essa atividade. Super sugiro para vocês fazerem algo diferente com eles. E o que mais que a gente tem aqui? Lembrancinhas. Fiz aí... Tem um saquinho ali de papel pardo, né, que você pode estar colocando pipoca, lembrancinhas dentro. E ali eu fiz tipo uma tagzinha para você estar grampeando em cima, que fica bem legal. Tem lá uma pazinha lá com balinhas também, muito legal. E eu também fiz aí um saquinho que você pode estar guardando as balinhas da criança dentro, com todo o nosso tema. Super legal também aquele saquinho, super muito bonitinho, né? Depois de uma aula dessa. Depois deles construírem ali os seus macarrãozinhos em volta, eles são os construtores. E agora ele sai com a sua sacolinha com o tema da aula, é muito marcante no coração da sua criança. Então, professores, essa foi mais uma aula. A aula está passando tão rápido, né? Mas semana que vem nós estaremos aqui novamente e que Deus abençoe muito a sua vida e até semana que vem.